Vamos lá, gente. Eu vim aqui correndo aqui para essa live aqui no Instagram porque já quero fazer uma ponte, né? Primeiro que a nossa semana Criadores de Roteiro lá no YouTube, para mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso conversar com vocês, foi maravilhoso trocar as experiências que nós trocamos. Foi maravilhoso ali daquele bate-papo com vocês ali no bate-papo, né, na live, a contribuição de vocês em cada pergunta, a contribuição de vocês em cada detalhe, em cada questionamento, ou em cada resposta mesmo, quando vocês mesmos nos ajudavam a respondendo algumas dúvidas de alguns colegas. Foram 4 dias maravilhosos. E aí, quando a gente teve esse problema agora no final da última live, no final da última aula, que a gente simplesmente aqui fomos derrubados aqui na live, no finalzinho dela, eu lembrei imediatamente dos nossos estudos de caso. Eu falei assim, gente, tô vivendo aqui o meu próprio estudo de caso, porque falamos tantos do... Fala, Pedro. Falamos tanto nós passamos 4 aulas falando dos perrengues que os roteiristas passaram para desenvolver seus projetos, os perrengues que os roteiristas passaram para ter as suas obras publicadas. Falamos aqui, os nossos 4 estudos de caso estão todos disponíveis online lá no YouTube ainda. O nosso primeiro estudo de caso olha só, na nossa primeira aula, nós falamos sobre... Pois é, Pedro, caiu no final. Hashtag chateada. Você não tem ideia de como eu fiquei desnorteada aqui quando isso aconteceu. Na primeira aula, nós falamos sobre que história devo contar. E aí tivemos o estudo de caso da Fala Bag. Na primeira aula nós falamos sobre que história devo contar e fizemos o estudo de caso sobre Dirty Dance e vimos os perrengues que a roteirista passou ali desenvolvendo o seu projeto. Na segunda aula nós falamos sobre o que um roteirista precisa conhecer e o nosso estudo de caso foi em cima de Pretty Woman e vimos ali os perrengues, os pormenores que o roteirista enfrentou para desenvolver o seu projeto. Na aula 3 nós falamos sobre qual é o processo de criação de um roteiro e o nosso estudo de caso foi De Volta para o Futuro e vimos ali os perrengues que foram passados ali, o que os criadores dessas obras passaram para que o seu projeto chegasse aonde chegou. E hoje, na aula de hoje, mais uma vez nós falamos sobre o que fazer depois de um roteiro pronto, falamos sobre desde o desenvolvimento do projeto até a rodada de negócios. Inclusive, mandei agora lá no Telegram, né, o link da Expocine. A Expocine é uma das maiores rodadas de negócios da América Latina e ela está com inscrições abertas agora, tá? As inscrições estão abertas agora no mês de agosto. Deixa eu só abrir aqui para passar para vocês até quando as inscrições estão abertas. Aqui, a Expocine já tá até salvo aqui. Porque essa rodada de negócios acontece em setembro, as inscrições estão abertas hoje, agora em agosto. Ela acontece em São Paulo, ela é presencial, estou abrindo aqui, ela acontece em São Paulo e nela você tem lá uma série de players, uma série de produtoras, onde você pode apresentar os seus projetos para essas produtoras. Só que o pitching é por inscrição, tá? O pitching de uma rodada de negócios é por inscrição. Você tem que ter o seu projeto pronto, e aí você vai entrar na aba de pitching, lá vai ter diversas produtoras, todo mundo que vai estar disponível na rodada de negócios. Você vai selecionar quais são do seu interesse, e aí você vai inscrever o seu projeto para pitchings específicos. Vamos supor que o seu projeto tem a ver, sei lá, tem a ver com a O2, a produtora O2.
E aí você vai lá na O2 e vai inscrever seu projeto lá. Se o seu projeto tem a ver com a produtora Camisa Listrada, você vai lá e escreve. Ou se você quer um player, você quer, sei lá, você quer tentar a Netflix ou a Amazon, se eles estiverem disponíveis, você vai lá, você vai escolher o player ou a produtora, você vai inscrever o seu projeto para o player ou para a produtora. E se você for selecionado, se o seu projeto for selecionado, porque aí existe um pré-pitching, né? Eles vão receber os projetos, cada uma desses players, cada uma dessas produtoras, eles recebem os projetos, eles analisam os projetos e eles selecionam quais projetos eles querem ouvir, eles querem conversar pessoalmente. Funciona mais ou menos assim uma rodada de negócios, tá? A BAI me mandou essa pergunta lá no Instagram agora há pouco, né? Eu até respondi. E aí é isso, tá? Tá abrindo aqui. E aí eu mandei o link lá no Telegram, o link tá lá da Expocine. É só você dar uma olhada lá no site, ler o site com calma, ler. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim, que eu ajudo vocês a compreender, ou alguma dúvida que vocês tiverem, caso vocês tenham algum projeto pronto e queiram inscrever nessa Expocine. Desculpa a minha ignorância, mas como saber qual produtora seria ideal para o meu projeto? Tem tipo um resumo no site da inscrição? Olha só, Pedro, isso é uma coisa que eu falo muito aqui nos nossos vídeos aqui do canal. Eu chamo de dever de casa. De nada, Bag. Você precisa de fato conhecer. Por quê? Cada produtora ou cada player, eles têm um perfil de conteúdo. E aí você precisa pesquisar na internet, você precisa, por exemplo, produtoras. Vamos começar a falar sobre produtoras, Pedro. Você vai entrar no site da produtora, vamos supor que você entra no site da Paris Filmes, no site da O2, no site da Camisa Listrada, no site, sei lá, da Tendendê Produções. Tem uma série de produtoras. Você entra no site, você vê o catálogo deles, você dá uma olhada, você estuda o site deles, veja o que eles produzem, qual é o catálogo, qual é o tipo de produção deles, e aí você vai ver se o seu projeto se encaixa com o que eles produzem. Porque às vezes a produtora tem perfil, tem produtoras que produzem mais comédia, tem produtoras que produzem mais filmes de drama, ou mais filmes com teor independente. Então você tem que ver, você tem que analisar o seu projeto e ver se o seu projeto realmente se enquadra naquela produtora. Às vezes as produtoras estão à procura de projetos específicos. Ah, tô procurando um projeto X. E aí eles correm atrás do projeto X. Maravilha, muito obrigada por esclarecer, vou correr atrás, isso aí. E player a mesma coisa. O player, como é que você faz? É só você assistir, player são os canais. Então vamos supor que você queira, sei lá, você tem uma série aí, vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua série, você está desenvolvendo uma série, e a sua série é uma série, sei lá, que fala sobre esportes. Um exemplo, tá? Um exemplo aleatório. E aí você tá procurando um player para produzir. E aí você vai lá na HBO. A HBO, você procura ali no catálogo da HBO. A HBO tem o costume de produzir documentais sobre esportes? Não tem. Então você tem que entender mais ou menos, assistindo o canal, você entende mais ou menos o que aquele canal produz. Agora, se você já vai para um streaming, para uma Netflix da vida, Amazon, ou um streaming da HBO ao invés do canal, aí o catálogo já é muito mais vasto, já é muito mais extenso. Se você consegue um pitch com a Netflix, por exemplo, eles abraçam tudo, eles abraçam todos os gêneros, eles abraçam todos os tipos de produções. Mas se você vai, por exemplo, para um Disney, se você vai para um pitching com a Disney, aí já tem um perfil de conteúdo. Então, cada produtor ou cada player tem um perfil de conteúdo. E o mais indicado é que a gente procure a identificação se o meu projeto tem a ver com cada um desses perfis. Acho que respondi as perguntas, né? Dúvidas sobre rodadas de negócios que ficaram no ar. Mas tudo isso, gente, a gente vai falar com muito mais detalhadamente, muito mais como é que a gente monta esses projetos, como é que a gente monta
esses pitchings dentro do Criadores de Roteiro, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui. Inclusive, era o que eu tava falando, né? Antes de responder as perguntas de vocês, que nós falamos tanto dos contratempos que os nossos roteiristas do estudo de caso tiveram, e quando eu perdi a conexão na aula de hoje, eu falei assim, gente, estou tendo os meus próprios perrengues, estou virando o meu próprio estudo de caso aqui. Dá pra fazer uma aula e o estudo de caso ser os perrengues que eu passei aqui nessa semana aqui com essa estreia dessa semana Criadores de Roteiro. Tive meus próprios perrengues, a nossa equipe aqui teve meus próprios perrengues, já recebi tivemos até abraço coletivo aqui, rindo para não chorar, porque a gente sabe que essas coisas acontecem e a gente fica muito grato quando a gente vê a compreensão das pessoas, né? Enfim, somos seres humanos, a tecnologia falha, e foi uma falha que simplesmente, caiu tudo e não tem o que fazer, né? Só resolver o problema. E aí, imediatamente eu pensei, live às 10, vamos resolver esse pepino aqui, e às 10 horas eu encontro com eles de novo lá no Instagram e esclareço a situação e termino de falar. Porque quando caiu a nossa aula hoje lá no YouTube, nós estávamos falando sobre o curso Criadores. E aí eu vou só repassar aqui mais uma vez, talvez não tenha ficado alguma informação muito clara. Vamos lá. Dentro do nosso curso que a gente desenvolveu aqui, a nossa primeira turma de criadores, a gente tem aqui o módulo a gente fala sobre o texto narrativo, texto dramático, a gente entende a diferença dos textos, a gente entende porque existe diferença entre os textos e a gente aprende que texto a gente usa para que tipo de projeto. Quando é que o texto é narrativo, quando é que o texto é dramático, que horas eu uso determinado tipo de texto, que texto eu uso na construção do argumento, que texto eu uso na construção do roteiro. Então, o primeiro módulo é simplesmente essa compreensão do que é o texto. No módulo 2, a gente vai falar no outro módulo, a gente vai falar sobre a narrativa, como é que a gente constrói essa narrativa. A gente falou tanto de insights durante essa semana, a gente falou do insight da Eleonor, que foi o fato dela ter ido participar lá da dança clandestina do Doridense quando ela era adolescente, o insight do roteirista de Pretty Woman, que foi bater papo com as mulheres que trabalhavam na rua, e aí uma delas contou uma experiência que foi um insight para ele. Lá de Volta para o Futuro, o insight do roteirista, o insight do Bob foi ver fotos antigas do pai e se imaginar conhecendo o pai dentro da escola. E o insight do nosso estudo de caso de hoje, que foi um romance, né? O roteirista Warren, ele escreve um romance antes de virar um roteiro. E foi isso, o pai dele contava muitas histórias para ele quando ele era criança, de um certo sábio idiota, e ele resolveu botar isso num livro. Então o insight veio da experiência dele de ficar ouvindo as histórias que o pai contava. Então você vê que todas essas grandes histórias aconteceram de algum tipo de insight que a pessoa teve. Então a gente fala muito sobre esses insights nessa aula e como é que a gente transforma esses insights numa storyline, como é que a gente começa a dar forma numa storyline, numa sinopse, depois num argumento, no roteiro final, como é que a gente vai desenvolvendo esse insight até a gente ter ali um primeiro tratamento de um roteiro finalizado. A gente fala sobre isso. No módulo 4, a gente começa a falar sobre personagens, tá? A gente fala sobre a trajetória do herói. A gente entende o que é a trajetória do herói, como surgiu, da onde ela veio e por que ela é tão importante na construção da narrativa, da história que a gente está criando. A gente vai entender o que é o início, meio e fim, como acontece essa divisão dentro da construção do roteiro, o que é o início ou o ato 1, o que é o ato 2, o que é o ato 3,
em que momento a gente tem essas viradas de ato. A gente vai entender o que é o incidente incitante, que é o primeiro grande conflito, o primeiro grande plot da história. A gente vai entender o que são plots, claro, e a gente vai entender quais são os objetivos. Os nossos personagens precisam ter objetivos dentro do filme. Tudo isso a gente está ali dentro do módulo 4. No módulo 5 a gente fala sobre os personagens. E aí a gente fala sobre os heróis, sobre os tipos de heróis que a gente pode construir. A gente fala sobre os arquétipos, que existem arquétipos que você pode construir. Você pode criar personagem baseado em arquétipos, que são personalidades pré-estabelecidas. E aqui a gente ainda tem como construir o personagem, como a gente falou na aula 3, né? Em todo o seu conceito de criação da parte física do personagem, da parte psicológica e emocional e da parte social. E aí a gente tem dentro desse módulo um questionário com 50 perguntas, que é o que eu uso para construir personagens. Toda vez que eu estou escrevendo uma história e que eu vou desenvolver um personagem, eu respondo, eu pego o personagem é o Bill. E aí eu pego o Bill e respondo todas essas perguntas. Quando eu respondo a todas essas perguntas, eu criei uma personalidade, eu criei um histórico. Eu sei quem é o meu personagem fisicamente falando, eu sei quem é o meu personagem psicologicamente construído, eu sei quem é esse personagem socialmente construído, eu tenho todo o backstory dele, toda a história construída desse personagem, e aí eu consigo entender de fato quem ele é, eu consigo ficar claro para mim, porque às vezes eu sempre falo que escrever, que tomar nota clareia as nossas ideias. Às vezes a gente tem uma coisa no pensamento e quando a gente pega papel, pega caneta, escreve, pega lá o celular e anota, aquela ideia fica mais clara pra gente. Então, construir o personagem respondendo todas essas perguntas é muito útil e é muito importante. E dentro desse módulo também a gente tem um e-book sobre criação de personagens, que é dentro desse e-book que a gente tem todo esse questionário. E aí, no módulo 6, a gente fala sobre os diálogos. Nós também falamos rapidamente sobre os diálogos dentro da aula 3. E aí a gente constrói ali um módulo para falar sobre diálogos. A gente fala sobre a importância da construção da imagem e dos diálogos, da conversa. Então, é um módulo só sobre diálogos. Diálogos foi uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. Uma pessoa compartilhou que ela tem muita dificuldade de escrever diálogos. Então, nós temos um módulo só para isso. E aí, no módulo 7, a gente fala sobre a formatação. Não só sobre como formatar, mas a gente entende por que a formatação é importante. Qual é o significado daquela formatação? Eu costumo dizer que quando a gente entende os porquês daquilo que a gente está fazendo, fica muito mais claro para a gente a compreensão de sim, eu preciso fazer isso. Então, a formatação de um roteiro não é só um grupo de regras, um conjunto de regras, mas a formatação do roteiro ela é importante para a produção do filme. Quando os departamentos, quando as pessoas que vão produzir aquele filme pegam o roteiro, os detalhes formatados naquele roteiro ajudam elas a entender o que cada uma delas tem que fazer. Então, existem algumas formatações que são claras, elas são ali preparadas e prontas para o diretor de arte, para o pessoal de arte. Tem uns detalhes de formatação que eles estão específicos para a fotografia, para a filmagem. Então, a formatação ela tem esse nível de importância. Não é só uma questão estética. O roteiro tem esse formato porque esteticamente fica bonitinho. Tem cara de roteiro, tem cara de filme. Não, mas tem um propósito. A formatação do roteiro tem um propósito. E a gente entende o propósito da formatação dentro desse módulo 7. Aí fica muito mais claro a gente compreender as questões ali de formatação de roteiro, que tá no top 3 das perguntas que a gente recebe tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. No módulo 8 a gente fala sobre os narradores.
sobre os tipos de narradores. Todo filme tem narrador. Alguns narradores são ocultos, outros são presentes. Boa noite, Giovana. Alguns narradores são ocultos, outros são presentes, mas a gente vai entender que todo filme tem um narrador. E a gente vai entender qual é o narrador que a gente está usando no nosso filme, às vezes sem nem saber que está usando o narrador. No módulo 9, a gente fala um pouco sobre flashback, por que usar flashback, quando usar flashback. No módulo 10, a gente fala sobre os gêneros, a gente precisa entender dentro de que gênero ou subgênero o nosso filme, o nosso projeto está enquadrado. E aí o módulo 11 a gente conclui essa parte mais técnica. E aí o módulo bônus é o que eu estava falando quando a live caiu. Eu estava falando sobre o módulo bônus quando a gente caiu, quando a gente perdeu a conexão lá no YouTube. Porque o módulo bônus é o módulo que está em construção. O módulo bônus é o módulo que está em construção. E aí eu vou, junto com vocês, eu vou construindo esse módulo bônus. Nós já temos 2 aulas dentro desse módulo. As aulas que estão dentro desse módulo são, primeiro, direitos autorais, é o primeiro módulo bônus que já está lá dentro. Então, nós já temos o módulo direitos autorais lá dentro. Só um minuto. Só um minuto. Nós já temos o módulo de direitos autorais lá dentro, que a gente fala tudo sobre direito autoral, todas as informações que você precisa saber sobre direitos autorais já está lá dentro. E o segundo módulo bônus que já está lá dentro também é um pouco da história da profissão. A gente está falando aqui, eu mesma entrei aí, gente, porque meu celular tá com a produção e a produção aí deu uma entrada na live aí pra ver se tá tudo ok. Eu tô com o celular aqui da nossa produtora e aí pegaram meu celular pessoal pra entrar ali. E um pouco da história, né? Um pouco da história dos roteiristas, como é que começou, como é que surgiu essa profissão. Nós já temos esses 2 módulos bônus lá dentro e nós ainda estamos preparando mais. Então é um curso que não está fechado, é um curso que está aberto. Vai continuar entrando aulas, inclusive essas 4 aulas que por enquanto estão disponíveis lá no YouTube, elas vão ser retiradas do YouTube. Essas 4 aulas que nós tivemos, elas vão entrar dentro do Criadores de Roteiro, elas vão ficar lá dentro, elas são conteúdo do Criadores de Roteiro. E a gente vai continuar construindo, por quê? Porque as próximas aulas serão aulas ao vivo, serão aulas com a participação de vocês, serão aulas agendadas, onde a gente vai começar a conhecer o projeto de vocês, a trabalhar dentro do projeto de vocês, porque a gente não está só ensinando você a escrever roteiro e largando você no mundo com roteiro escrito, não. A gente está aqui para trabalhar junto. A gente está aqui, a nossa equipe está aqui para ajudar você a desenvolver esse projeto. Então, toda essa parte técnica de escrita já está prontinha, já tem esse material completo lá. E aí as aulas que vão continuar entrando são aulas sobre projetos audiovisuais, como é que você constrói um projeto. Então você já tem acesso ao material completo e você ainda tem acesso às aulas que vão continuar entrando sobre o que fazer. Nós tivemos na aula de hoje, nós falamos sobre o que fazer depois de um projeto pronto, depois de um roteiro pronto. Nós falamos ali por alto sobre o que fazer, mas dentro do Criadores de Roteiro, nós vamos ser detalhistas o que fazer. Nós vamos ajudar vocês apontando os caminhos, apontando as direções sobre o que vocês podem fazer com o projeto de vocês. Porque os caminhos são muitos, mas o seu projeto cabe em qual caminho? Então a gente está aqui para isso, para ajudar vocês a entender em qual caminho o seu projeto se encaixa. Igual quando o Paulo perguntou aqui sobre como é que eu vou saber se o meu projeto se
se o meu projeto é compatível com que produtora. A gente vai falar como entender isso, como estudar, a gente vai conhecer produtoras, a gente vai falar sobre algumas produtoras dentro do curso, a gente vai falar sobre o perfil de alguns players, e aí você vai conhecendo, você vai entendendo se o seu material, se o seu projeto se encaixa. A gente vai estar sempre atualizando vocês dentro do curso sobre festivais, sobre editais, sobre rodadas de negócios, para que o projeto de vocês não fique dentro da gaveta. Porque vocês são criadores de roteiro, criadores de história. Então, a gente não está aqui só para ajudar o roteiro de vocês. Porque quando eu dou aula de roteiro, eu estou ajudando o roteiro de vocês. Mas dentro do Criadores de Roteiro, nós estamos ajudando os criadores. Nós estamos ajudando os criadores de roteiro dentro do curso Criadores de Roteiro. Então, esse é o nosso objetivo. Além de exercícios, tá? Dentro dessas aulas que já estão disponíveis lá, tem muitos exercícios, tem vários PDFs, tem vários exercícios onde você vai aplicar o exercício ao seu próprio projeto e ali, aplicando aquele exercício ao seu próprio projeto, você vai crescendo, você vai evoluindo, além de você poder, a gente ter esse grupo, a gente ter um grupo fechado para você tirar todas as suas dúvidas num ambiente seguro. Então, a gente tem esse grupo exclusivo para alunos, onde eu vou estar lá dentro com vocês, ajudando vocês. E por que nós fizemos essas 4 aulas antecipadamente? Para que vocês conhecessem a gente, para que vocês conhecessem o nosso trabalho. Então, essas 4 aulas foi para eu me apresentar a vocês, eu apresentar a Ariane para vocês, apresentar como a Ariane trabalha para vocês, foi para apresentar o Criadores de Roteiro e qual é o projeto que a gente tem aqui dentro da Soul Filmes. Porque o lema da Soul Filmes é ajudando você a fazer cinema. Esse é o nosso lema. E o nosso lema dentro do Criadores de Roteiro é que roteiro é o que você faz, criador é quem você é. Então, nós estamos aqui para ajudar não só o seu roteiro, mas para ajudar você que é criador de roteiro. E aí é isso, os nossos bônus são esses que a gente já falou aqui. Nós temos 2 e-books lá dentro, que é o e-book Formatando um Roteiro, mas além do e-book, nós vamos ter aulas ao vivo com vocês, ajudando, ensinando a formatar o roteiro ao vivo. Essas aulas já estão agendadas e são aulas que estão dentro do curso, mas elas não estão gravadas, porque elas estão prontas, mas não estão gravadas, porque elas não vão ser aulas gravadas, elas vão ser aula ao vivo, respondendo as perguntas de vocês, conversando com vocês dentro da formatação. A gente tem ali o e-book Criando Personagem também, que a gente vai ter também aula ao vivo sobre essa criação de personagem. A gente vai criar um personagem junto. Então, também é uma aula que está pronta, roteirizada, mas não é uma aula gravada, porque, mais uma vez, porque nessa aula a gente vai fazer junto, nós vamos criar um personagem junto. E aí a gente tem a análise do material dos alunos, a gente trabalha junto, eu tô ali junto com vocês, ajudando vocês a desenvolverem o projeto de vocês. E as aulas ao vivo, como eu já contei aqui, com alguns estudos de caso, não só estudos de caso, como nós já tivemos 4 estudos de caso de criadores, mas também fazendo um estudo de caso do projeto de vocês. Então, chegou a hora de tirar a ideia do papel. E tudo isso, qual é o investimento para tudo isso? O investimento para tudo isso foi a hora... foi a hora que a gente caiu, foi a hora que a gente foi derrubado lá no YouTube. Parece até pegadinha. Mas foi a hora que a gente foi... Foi a hora que a gente foi... Deixa eu só pegar aqui. Foi a hora que a gente foi derrubado. O investimento, gente, e aí eu vou repetir o que eu tava falando lá. É um investimento fora da caixa. É um investimento fora dos padrões, fora do mercado. Por quê? Primeiro porque é a nossa primeira turma. É o nosso primeiro curso, é a nossa primeira turma. Como eu falei para vocês, esses diários que nós fizemos aqui no Instagram, essas aulas que nós fizemos lá essas 4 aulas que nós fizemos lá no YouTube, foi uma forma de
vocês me conhecerem, vocês conhecerem o meu método, vocês saberem como eu falo, como eu ensino, como é o meu jeito de falar, como é o meu jeito de ensinar, como é a minha participação. Então, vocês estão me conhecendo. Essa pessoa que tá aqui é a mesma de dentro do curso. Então, eu tô me apresentando a vocês. A minha carinha não é famosa. A minha carinha não é uma carinha que tem 100 mil seguidores. Mas é uma... Mas então, eu estou me apresentando para vocês conhecerem como que é o nosso relacionamento, como é que nós criamos esse curso. E esse curso é criado assim, com essa leveza, com essa didática. Sempre presente, sempre recebendo a participação de vocês. Então, por ser a nossa primeira turma, por ser o nosso primeiro projeto, é a primeira vez que a gente está apresentando esse projeto para vocês. Então, por ser o primeiro de tudo, a gente tá com preço, com valor, com um investimento fora da caixa. O valor, e além do investimento estar fora da caixa, a gente ainda tá dando 50% de desconto para vocês, pra gente montar essa primeira turma. Então vamos lá, o valor de investimento, o valor total, o valor cheio é R$ 447, mas para essa primeira turma, para essa primeira turma que nós vamos montar, o valor investido, que já é o investimento fora da caixa de R$ 447, nós estamos dando mais de aproximadamente 50% de desconto. E aí vocês, pra gente montar essa primeira turma, o investimento de vocês é de apenas R$ 227 à vista ou em até 12 vezes de R$ 22,66. É um investimento super barato para você que está começando, para você que é iniciante, para você que ainda não vive disso, ainda não vive de roteiro, para você investir e começar a correr atrás aí dos seus sonhos e tirar a sua ideia do papel e colocar a sua ideia em prática, colocar a sua ideia aí para correr o mundo. Vamos escrever um roteiro, vamos escrevê-los em festivais, vamos participar de rodada de negócios, vamos treinar pitching. Antes de vocês irem para o pitching com alguma produtora, vocês vão treinar pitching comigo, porque a gente está aqui falando com criadores. Mais uma vez, não estou preocupada só com o seu roteiro, mas estou preocupada e cuidando do criador do roteiro. Então, nosso objetivo aqui dentro do Criadores também é cuidar do criador. E é isso, gente. Eu vim aqui correndo fazer essa live, já tô encerrando, já tem 30 minutinhos que a gente tá ao vivo aqui. Vou deixar esse material disponível para vocês aqui. Vou também colocar esse vídeo lá dentro do YouTube, porque foi necessário. Foram os perrengues que nós passamos, vocês passaram esses perrengues com a gente também, vocês que estavam sempre presentes, sempre comentando, sempre curtindo. Bora falando, travou a Ariane, travou a imagem, travou o áudio e caiu. E a gente sempre ali, sempre se comunicando, sempre conversando. Então é isso. Não vai ficar aberto para sempre, tá? Já está disponível o curso para vocês. Eu deixei o curso lá na nossa comunidade no Telegram. Já está disponível lá, é só você acessar. Quando você acessa, você tem a oportunidade, você pode chamar aqui no WhatsApp, tá? Tem um linkzinho do WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Se não for eu que responder no WhatsApp mesmo, eu mesmo responder no WhatsApp, vai ser alguém aqui da nossa equipe que sabe de tudo que acontece aqui dentro, vai responder no WhatsApp para você. Tem número limitado de vagas? Olha só, por enquanto... Não, mas a gente não vai fazer uma turma grande, tá? Eu acredito que uma turma com 20 no máximo. Por que só 20? Porque a nossa ideia, Bag, é dar atenção ao criador. Então, mais de 20 pessoas na turma, a gente não consegue dar a atenção necessária para vocês. Então, sim, eu falei que não, mas sim, a nossa turma é de no máximo 20 pessoas. Então, nós temos 20 vagas, que é para darmos atenção ao projeto de vocês, uma atenção de qualidade. Não só ao roteiro de vocês, mas à pessoa de vocês. Porque nós já temos várias aulas programadas aqui para entrar no Criadores, mas essas aulas vão entrar para o Criadores com a participação de vocês.
Esse é o nosso diferencial aqui. Não estou criando, não estamos aqui criando o Criadores sozinho, mas vocês vão criar o Criadores com a gente. Então é isso, então o link tá, o link também já tá aqui. Eu não sei se já tá, mas se eu vou ver agora na nossa bio, eu acho que ainda não, acho que falhamos aqui. Foi tanta coisa, gente, foi tanto perrengue que a gente passou aqui nessas últimas horas, que eu acho que o link ainda não tá na nossa bio, mas assim que essa live acabar, o link vai estar lá na bio. O link já está na nossa comunidade no Telegram. E como eu falei, você acessa o link, tem um WhatsApp lá, você vai falar comigo ou com alguém aqui do nosso suporte para tirar todas as suas dúvidas. É isso, gente. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva para vocês, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube também. Vou subir ela para lá. E é isso, gente. É isso. Foi maravilhoso estar com vocês essa semana. Foi muito bom cada aula, cada participação de vocês, criadores. As mesmas... Já me sinto amiga de vocês, gente. Já me sinto amiga de vocês. Vocês participaram tão maravilhosamente, vocês contribuíram tanto com o nosso material, que eu já me sinto amiga de vocês, como se vocês já fizessem parte da equipe. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Se não, tô encerrando essa live aqui. E aí é só chamar lá no Telegram ou só chamar no WhatsApp. Quando você acessa o link do curso, aí você desce, se você desce. Lá no final tem um link do WhatsApp, lá para você chamar a gente aqui na Sulfilmes, tá bom? Beijo, estamos aí, qualquer coisa é só chamar. As vagas são limitadas, só temos 20 vagas, porque vamos fazer uma turma pequena. E o tempo também é limitado, tá? Porque a gente precisa começar a fluir a gente precisa começar a criar as novas aulas, a gravar as novas aulas com vocês. Então aí o curso, as nossas vagas estão abertas por 7 dias. Em 7 dias a gente está encerrando, porque a gente tem pressa de começar a desenvolver. Qualquer dúvida também é só chamar aqui no direct, tá? Grita aqui no direct que a gente responde vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Aqui no direct, caso vocês estejam vendo pelo Instagram, ou nos comentários lá do YouTube, caso vocês assistam essa live por lá. Beijo pra vocês, boa noite e espero vocês dentro do Criadores de Roteiro. Tchau, tchau!